Muito bem, 3 de junho de 2021, nós estamos dando início ao terceiro seminário da disciplina História Econômica Geral, turma 2021 manhã, e agora nós vamos ter a apresentação do tema Estados Unidos, a industrialização dos Estados Unidos, com os alunos Daniel de Jesus e Vinícius Bessa. Daniel e Vinícius, você a partir de agora tem a palavra, vocês têm total liberdade para nos conduzir a partir de agora. Bom dia a todos, eu sou Daniel de Jesus, eu estou fazendo o trabalho sobre a formação industrial dos Estados Unidos com meu colega Vinícius Bessa, e a gente vai dar início agora à nossa pequena aula, digamos assim, sobre o tema, né? Os nossos objetivos: estabelecer um trajeto histórico até a industrialização com 3 focos: a colonização, a independência, a guerra civil e a pós-guerra civil. Eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar os trajetos históricos que aconteceu, tipo, para que aquela industrialização fosse daquela forma, porque cada país ele tem uma particularidade diferente, como o professor bem pontuou. Então, é importante que a gente saiba um pouco do contexto histórico sobre como aconteceu. A nossa bibliografia eu não coloquei no início, porque, enfim, tipo, eu usei o Sais e Sais, né? O Chutando a Escada, do Rin Shaosheng, e o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzotti. Acho que é esse o nome dela. Tá no final, qualquer coisa eu ressalto isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história da colonização dos Estados Unidos, o contexto da Inglaterra, do mercantilismo. É importante ressaltar, não sei se vocês lembram, do Tratado de Tordesilhas, né, que tipo dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, é importante ressaltar por que a Inglaterra ela não estava presente não se fez tão presente naquele momento. A Inglaterra ela passava por um momento de instabilidade social. Por quê? Naquele período, especificamente, estava acontecendo o período da Reforma Protestante. Não sei se vocês sabem, tipo, o rei Henrique VIII, que tem uma imagem dele bem aqui, eu já falo mais um pouco sobre ele rompe com a Igreja Católica em 1534, né, para fundar a Igreja Anglicana, mas isso gera uma certa estabilidade política também, porque muitos monarcas eram fiéis ao Papa, né, consequentemente, uma estabilidade social e econômica também, além de guerras, né, tipo, que estavam acontecendo, que aconteceram posteriormente. Mas é importante ressaltar essa situação que aconteceu na Inglaterra, por ela não ter, tipo, iniciado logo em 1500 a colonização, né, das 13 colônias, e é importante a gente falar sobre isso. Os monarcas importantes. O rei Henrique VIII, como eu havia falado, que é esse daqui da direita, da esquerda, né, ele vai romper, né, com o Papa, porque queria se casar com a Catarina de Aragão, né, que era queria se divorciar, no caso, né. Então, ele funda a Igreja Anglicana, que ela tem umas particularidades, ele seria o chefe do Estado, da Igreja. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque posteriormente, eu vou voltar a esse assunto, a gente vai falar sobre os puritanos. Os puritanos, eles foram essenciais, assim, digamos, para a construção da identidade e da nação dos Estados Unidos, né? E a Rainha Elizabeth I, que foi, no caso, a primeira monarca, assim, que estava no poder, a realmente iniciar a colonização, digamos assim, dos Estados Unidos como colônias, né? Então, nós vemos aqui a colonização, as primeiras expedições entre 1584, olha o tempo, 84 anos depois de 1500, né? E a 1587. Como eu falei da Rainha Elizabeth I, o primeiro estado a ser fundado lá nos Estados Unidos, nas 13 colônias, foi o estado de Virgínia. Ele foi uma homenagem, né, à Rainha Elizabeth I, porque ela era conhecida como a Rainha Virgem. Ela não tinha se casado, então, o estado de Virgínia, é importante ressaltar que eles fazem uma homenagem a ela, né? E, assim, uma das expedições que eu acredito que seja a pontual e a mais importante, né, foi a expedição de 1620, que foi o navio Mayflower, né, que veio com os puritanos. Os puritanos, eles são... Como eu posso explicar? Quem são os puritanos? Como eu havia falado, o rei Henrique VIII, ele havia rompido com Roma,
com a Igreja Católica, e assim surgiram várias vertentes dentro da Igreja Anglicana, e os puritanos, eles eram, digamos assim, os mais extremistas, e eles acreditavam que, tipo, a forma que a Igreja Anglicana, ela adota uma forma episcopal, no caso, a igreja ela é ordenada por bispos, e os puritanos, eles acreditavam que essa forma, ela é errada, ela é antibíblica, na visão deles, né? E, assim, eles criticavam essa forma que a igreja anglicana, ela se organiza até hoje, inclusive, eles eram congregacionais, eles acreditavam que as igrejas deveriam ser por ministros, por bispos, deveriam ser independentes entre si. Então, isso gerou atritos com a igreja anglicana, né, e até perseguições e assim, morte, né, dessa minoria, né. Então, eles escaparam, vieram, tipo, se refugiaram, digamos assim, na Nova Terra, porque aqui, tipo, tem uma presença menor do governo inglês. Eu vou já explicar isso mais posteriormente. A diferença entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, né? Só voltando um pouquinho aqui, é uma curiosidade, né? Os puritanos, quando eles chegaram aqui, que eu acho que é importante falar isso, né, sobre o imaginário popular dos norte-americanos, eles chegaram, tiveram muita dificuldade, eu acho que eles acreditam que eles chegaram na parte do norte, né? Então, tipo, a colheita deles teve muita dificuldade, assim, para chegar, assim, a germinar. Então, quando a colheita finalmente germinou, eles comemoraram, fizeram um grande banquete com perus, etc. Isso ficou conhecido como o Dia de Ação de Graças, que até hoje os norte-americanos, eles celebram esse dia como o dia que chamam de pais fundadores, agradecem a Deus pela colheita boa, né? Aí, voltando aqui. As diferenças entre as colônias do Norte e do Sul. Bom, as colônias do Norte dos Estados Unidos, elas tinham uma característica extremamente peculiar. Elas eram colônias como de refugiados, de pessoas que vinham realmente colonizar, de povoar, colônias que chamam de povoamento. As extensões de terra, a cultura ela não era monocultura, ela era diversificada, eles cultivavam vários tipos de cultura, tinha várias plantações, as propriedades de terra elas eram menores, entendeu? Então, tipo, tinha várias diversificação, então tinha uma melhor mobilidade social, um comércio que foi logo se desenvolvendo, eu vou falar posteriormente, depois do comércio veio uma manufatura e etc. O Sul, ele é uma colônia, ele foi caracterizado por ser ter um clima subtropical, um clima bom para o plantio, ele foi mais explorado, ele teve uma cultura de plantation. O que é plantation? São grandes latifúndios que eles são usados para plantação de uma monocultura. No caso dos Estados Unidos, o que mais ficou assim evidente foi a plantação de algodão, que o algodão, alguém lembra, tipo, que eles exportavam muito para a Inglaterra, esse algodão, justamente pela questão da monocultura, que depois se transformou na Revolução Industrial, do tecido, né? O algodão ele era extremamente também usado para o tecido, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. Aqui, a negligência salutar. Como eu falei para vocês, a presença política da Inglaterra ela era baixa nas 13 colônias, em relação, por exemplo, à presença portuguesa no Brasil. São colonizações diferentes. Isso ocasionou maior autonomia das colônias em relação à metrópole, no caso a Inglaterra, Grã-Bretanha, e permitiu o surgimento de instituições locais, no caso de se organizaram, tiveram as suas próprias leis, tiveram uma identificação melhor com o local, e é importante ressaltar que as 13 colônias, deixa eu voltar aqui, elas eram independentes entre si. Se vocês forem olhar, cada colônia tinha uma administração, entendeu? Como se fossem pequenos países, literalmente, assim, e tinha o seu governo próprio, tinha as suas leis. Até hoje, se vocês forem prestar atenção, nos Estados Unidos é assim, né? Tipo, a independência, são independentes entre si, tem suas leis, em estados que têm pena de morte, estados que não têm. Então, é bem interessante essa dinâmica que se instaurou nos Estados Unidos, e começa desde aí, do seu início, né? Então, permitiu, né, esse surgimento de instituições locais. Passando aqui, negligência salutar é deixada de lado. É importante ressaltar que, a partir do século XVIII,
a 18, 17, a crise econômica da Inglaterra devido à guerra com a França, a guerra franco-prussiana. Eu acho que os meus colegas do primeiro grupo, eles falaram um pouco sobre, né? E eu queria especificar a Guerra dos Sete Anos. Apesar da Inglaterra ter saído vitoriosa, ela saiu extremamente endividada, porque guerra é caro, pessoal. Guerra é muito caro. Você tem um custo de vida, você tem um custo financeiro e econômico. Então, a Inglaterra saiu extremamente quebrada e endividada. Isso gerou uma crise econômica no país, né? Então, o que eles fizeram? Eles, para tirar aquele déficit, eles começaram a encher as colônias, 13 colônias, começaram a olhar mais com atenção para as colônias. Olha, aquela colônia, tipo, eles viram que o aumento da manufatura dos Estados Unidos, sobretudo no norte, né, eles desenvolveram uma manufatura lá pela composição de povoamento. Então eles olharam aquilo e eles viram uma oportunidade de taxar, criar uma série de leis que viessem a cobrir esse déficit. Então, é importante a gente ressaltar isso, né, para a nossa apresentação. Então, a gente vai ver que, tipo, algumas das medidas que, digamos assim, aumentaram os ânimos dos colonos em relação à Inglaterra, né? A Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu? A França, ela perdeu e teve que ceder espaços para a Inglaterra. Então, essa segunda imagem aqui, que tem a parte azul, ela é da França, a parte mais rosa, ela é colônias inglesas, são as 13 colônias. E essa parte que está mesclada são as partes que a França teve que ceder para a Inglaterra. E os ingleses, eles não permitiram que os colonos ocupassem essa terra. Eles queriam ter um monopólio de pele. O comércio de pele era muito apreciado na Inglaterra, na Europa como um todo. Então, eles não permitiram que os colonos ocupassem essa área. Então, eles queriam só que ingleses ocupassem. Então, os colonos pensaram, poxa, nós estamos aqui, por que nós não podemos? E isso foi um das situações. A insatisfação com a coroa britânica foi só aumentando. As colônias, elas queriam uma participação no parlamento inglês. Como seria isso? Tipo, eles queriam ter uma representação, porque quando votassem as leis, as taxas, eles não podiam ter uma participação no parlamento inglês, eles achavam isso extremamente injusto, né? E, assim, foi muito complicado isso, né? Essa situação, eles acharam extremamente injusto, eles queriam ter uma participação política mais, assim, acentuada, né? Então, tipo assim, a lei do açúcar também, que ela veio para taxar, como eu havia falado, ela sobretaxava o açúcar, o café, algumas plantações dos colonos, né? A lei do selo, onde todo e qualquer, tipo, carta, documento, jornais também, eles deveriam ter um selo real, em que, tipo, eles tinham que pagar por esse selo, e eles acharam isso injusto. A lei do aquartelamento, que era quando, tipo, você tinha que ceder sua casa, um colono tinha que ceder sua casa para se um soldado britânico da coroa britânica chegasse lá, e eles iam ser obrigados a ceder suas casas. E o estopim mesmo foi a lei do chá. A lei do chá era que os colonos não poderiam comprar mais o chá mais barato, eles deveriam comprar obrigatoriamente o chá da Inglaterra. Então, isso revoltou os colonos, porque tinha uma dinâmica já comercial, já estavam desenvolvendo toda uma dinâmica, foram anos de negligência salutar, então eles tiveram toda uma criação, aperfeiçoamento de uma instituições embrionárias de comércio, tiveram toda uma criação assim, de uma manufatura, de uma dinâmica social deles próprios, entendeu? Então, isso chateia muito, isso revolta muito os colonos, né? Então, a festa do chá de Boston, cerca de 150 colonos invadem os navios ingleses e derramam no mar o chá desses navios, e isso deixa a coroa britânica indignada, a burguesia britânica indignada, e eles cobram disso, né? Eles, em vez de ter digamos assim, uma flexibilização, eles endurecem mais as leis ainda, isso vai acirrar os ânimos, né? E os colonos apelidaram essas leis de leis intoleráveis. As leis intoleráveis que eles
chamaram, interditava o porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pelo derramamento do chá. Eles interditaram, não podia mais fazer comércio. Então, tipo, a Royal Navy, que é a Marinha Britânica, ela era extremamente poderosa, gente. Então, tipo, naquele tempo, uma colônia, ela não ia conseguir fazer frente, assim, à Royal Navy. Eu vou explicar mais posteriormente como foi essa guerra, né, de uma potência contra colônias. E o estado de Massachusetts, que é o estado de lá, seria ocupado pelo exército inglês. Restringiam o direito de reunião, eles não poderiam se reunir, porque eles ficaram com medo de se rebelarem mais, e todo o ato de rebeldia seria julgado com as leis da Inglaterra, e não com as leis das 13 colônias. Quer dizer, isso tira a autonomia dos estados, que já tinham suas leis estabelecidas, e todos os atos de rebeldia sejam julgados lá na Inglaterra, do outro lado do oceano, né? Então, eles acharam isso extremamente injusto, né, pessoal? E é bem complicado quando a gente vê dessa ótica, né? Então, nós temos o primeiro e o segundo congresso da Filadélfia, que vai justamente discutir. O primeiro congresso, ele é mais uma petição ao rei, né? Eles pedem ao rei que essas taxas, essas leis sejam revogadas, falam sobre o sentimento dos colonos em relação a isso. Tem uma tentativa de negociar, uma negociata, digamos assim. Então, tipo assim, vale ressaltar, pela diferença entre o norte e o sul, os estados eles não tinham uma visão única. Nesse primeiro momento, eles tinham divergências sobre a independência até. Então, tipo, isso vai dar essa diferença entre eles, até ideológica, até social, ela vai dar o caldo para acontecimentos posteriores, que vai ser a Guerra Civil e etc, né? Aí, tipo, o que aconteceu nesse primeiro congresso? A Inglaterra, ela não escutou, inclusive destruiu armas dos colonos, ocupou quartéis e intensificou ainda mais a repressão. E o segundo congresso da Filadélfia, ele vai justamente estabelecer realmente o intuito de independência, né, dos Estados Unidos. Eu acho muito, muito interessante que, tipo, para eles colocarem no imaginário popular, eles tiveram várias bibliografias, assim, que circulavam na época. Uma, vou precisar ler agora, tipo, muito importante, são o Senso Comum, de Thomas Paine. Um trecho, assim, que eu vou precisar ler, ele fala: a Inglaterra apesar de tudo, a pátria-mãe, dizem alguns. Sendo assim, mais vergonhoso resulta a sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra às suas famílias, de modo que esse fato volta-se ainda mais para a condenação da Inglaterra. No caso, ele vai, tipo, o apoio popular para qualquer, tipo, revolução, qualquer independência, processo, ele é importante, porque, tipo, a população, ela vai ser essencial para uma ruptura de um sistema e etc. Então, a gente pode ver por aqui, nessa Congresso de Filadélfia, a gente tem a criação do Exército das 13 Colônias, e quem ficou encarregado para liderar esse exército foi George Washington, que era um fazendeiro do Sul. Então, ele vai ficar encarregado de liderar esse exército, e ele vai ser o comandante, né, das forças revolucionárias de lá dos Estados Unidos, digamos assim. É importante ressaltar que é um mito que, tipo, as 13 colônias, elas eram pequenos grupos de rebeldes sem apoio nenhum contra a grande e maligna Inglaterra, digamos assim. Eles tiveram extenso apoio da França, da Espanha, que eram históricos rivais dos Estados Unidos. Eles apoiaram com armas, com tropas, com suprimentos. Então, foi uma guerra, na verdade, entre potências europeias, porque a França tinha um ressentimento pela guerra franco-prussiana, então ela queria fazer todo sentido que a França enfraquecesse a Inglaterra militarmente e economicamente. Então, eles vão apoiar a independência dos Estados Unidos. Inclusive, esse evento de apoiar a independência dos Estados Unidos, ele vai gerar
um contrassenso lá na França, que foi falado aqui, que vai gerar gancho para a Revolução Francesa, por o descontentamento, contato dos soldados com ideias iluministas, que a independência dos Estados Unidos em si, ela tem uma grande influência do iluminismo e do liberalismo, gente. É importante a gente falar sobre isso, né? Que a França tem uma importante influência do iluminismo e do liberalismo. Tem uma frase do John Locke que ele fala justamente que quando o governo ele é tirano, que foi usado muito, a população tem todo o direito de derrubá-lo. É mais ou menos assim, não a situação certa, assim, digamos assim. Então, é importante a gente ressaltar, né, que a França, os colonos conseguem derrotar com a ajuda de potências europeias a Inglaterra, tão poderosa Inglaterra, né, e assim, depois de várias batalhas, e assim, eles derrotam a Inglaterra, e eles a Inglaterra assina o Tratado de Paris, que reconhece a Inglaterra reconhece a independência, né, dos Estados Unidos. Então, assim, logo após a vitória das 13 colônias, eles vão intensificar uma intensa, assim, digamos, desculpa o pleonasmo, marcha para o oeste. No caso, alguns territórios foram comprados, outros territórios foram invadidos. O território do oeste, que foi comprado da França, né, o da Lusiânia, né, foram depois que a Inglaterra reconhece a vitória, né, das 13 colônias, eles vão ocupando os territórios que eram da antiga Inglaterra, eles compram a Louisiana do Canadá, e eles entram em guerra com o México, né, invadem o Texas, e depois eles invadem também a região que seria o Novo México, Los Angeles, a Califórnia, né. Então, eles compram a Flórida da Espanha, depois, posteriormente, eles vão comprar da Rússia também, aquela parte que fica mais a oeste, próximo da Rússia, esqueci o nome agora, desculpe. Então, assim, a manufatura pós-independência. É importante ressaltar aqui as diferenças entre o norte e o sul, eles se mantiveram, apesar da independência, apesar de eles terem feito uma constituição que serviu de inspiração para o mundo todo, né, que garantiu a propriedade privada, que deu um respaldo jurídico, né, para aquela sociedade. Então, deu autonomia aos estados e foram reconhecidos como uma nação. Então, apesar disso, a diferença entre o norte e o sul continuou. O norte continuava com uma monocultura crescente, uma manufatura crescente, entendeu? Enquanto o sul continuava majoritariamente usando mão de obra escrava, usava o plantation, com plantações extensas. Isso aprofundou muito a desigualdade social nessas regiões e também a diferença ideológica, né, pessoal, entre o norte e o sul foi se acentuando. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque isso vai ser extremamente importante para o próximo arco, né, que vai ser sobre a Guerra Civil. Os investimentos em educação. Bom, no Norte teve um verdadeiro investimento, né, em educação, e vocês lembram que eu falei para vocês sobre a colonização dos puritanos? Isso fala muito sobre a ética protestante. A ética protestante, foi Max Weber que falou, né? Os puritanos, eles tinham uma influência calvinista. Os calvinistas eles acreditavam que diferente a dinâmica em relação ao trabalho da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, o trabalho ele é muito mais como uma punição do sol, do teu rosto viverá. Então, tipo, para o calvinista, o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele vai fazer o homem, tipo, prosperar, e a prosperidade era um sinal divino de que você era salvo, entendeu? Você tinha que ser próspero na terra, porque era um sinal que você era predestinado ao sucesso, à predestinação, predestinado à salvação, porque Deus te escolheu, te elegeu antes do firmamento, toda aquela questão teológica que não vem ao caso agora. Então, nesse sentido,
o investimento em educação, a implantação das primeiras universidades, centros de pesquisa no norte do país, né, com destaque, né, pessoal, a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, que ela é uma das mais antigas universidades, né, dos Estados Unidos, e ela foi fundada, né, em 1664, né, mais ou menos. E então é bem importante a gente ressaltar esse investimento, né, na educação, sobretudo no norte, né, que ele vai começando, né, até mesmo antes da independência, né. Então, o Instituto Tecnológico de Massachusetts surge em Boston, em Worcester, eu não sei falar inglês, indústria de tecnologia de ponta. Então, tipo, eles vão ter um investimento em educação na formação técnica, mão de obra qualificada, é extremamente importante a gente falar sobre isso numa lógica de industrialização, porque isso vai dar um respaldo para a futura industrialização que começa com mais, digamos assim, potência, industrialização, de fato, após a Guerra Civil, né? Mas antes disso, a gente já tinha uma manufatura muito grande, até porque no norte do país, lá tinham grandes reservas de carvão mineral, tinha uma possibilidade, tipo, de criar essa manufatura, manufatura, né, em si. Então, é diferente do Sul, que o Sul era mais voltado à exportação de plantio, era um agronegócio, digamos assim. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? A segurança jurídica e o protecionismo. As instituições, elas importam, e o Estado, ele foi extremamente importante para a criação da indústria nascente dos Estados Unidos. Uma das leis que são realmente importantíssimas para a criação e fortalecimento dessa indústria é a lei das patentes. As leis das patentes, o que seria? Você agora tinha uma segurança jurídica para suas invenções. Vocês lembram que eu falei sobre a educação, os centros de pesquisa? Então, existiam muitos inventores, só que, infelizmente, acontecia casos assim de que tu inventava uma coisa, uma pessoa via e copiava, e isso desincentivava, porque não tinha como dizer, isso é meu, foi eu que inventei. Então, as leis das patentes, se eu não me engano, foi a primeira do mundo, as leis das patentes dos Estados Unidos, de 1790, pessoal. Então, é muito importante a gente ressaltar essa segurança jurídica que os empresários, os inventores, e eles tiveram, né? E ressaltar sobre o papel do Estado, o protecionismo. A gente vai falar sobre Alexander Hamilton, como secretário do Tesouro. Alexander Hamilton, ele foi extremamente importante para essa segurança jurídica, porque ele vai fazer teses, né, vai fazer como secretário do Tesouro, primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos, ele acreditava que deveria existir bancos públicos que financiavam a industrialização, que iam financiar justamente essa manufatura para desenvolvê-la. Ele acreditava que tarifas alfandegárias, que é o protecionismo, pessoal. As tarifas alfandegárias, elas deveriam ser aumentadas para os produtos estrangeiros, para assim desenvolver a indústria nacional. Então, tipo, a indústria nacional deveria ser desenvolvida através de taxas, sobretaxar os importados e também subsídios. Ele acreditava nos subsídios. Naquela época, eles chamavam de prêmio. Então, Alexander Hamilton ele foi extremamente importante justamente para esse protecionismo. Até hoje, os Estados Unidos é extremamente protecionista, é uma herança, né, cultural deles. Então, tipo, o protecionismo, aquela lógica de que o livre mercado, não é livre mercado, né, quando você sobretaxa, né, não permite a livre concorrência entre os países, né. Então, o sistema americano ele é extremamente importante porque tem a influência de Alexander Hamilton, ele vai influenciar esse sistema americano, que é um programa de governo, pessoal, que vai justamente ser implantado em 1813, 14, por aí, que vai justamente nortear a política econômica dos Estados Unidos, que vai ser justamente a implementação das políticas que eu já havia falado do Alexander Hamilton, né?
Ele vai justamente incentivar a manufatura, que naquele tempo a indústria já estava iniciando, então tinha essa percepção de que você deveria proteger a sua indústria, dar subsídios, fazer com que ela desenvolvesse esse mais, porque a indústria inglesa era muito mais desenvolvida, ou seja, os produtos ingleses eles eram extremamente mais baratos em relação aos produtos americanos e até de mais qualidade, porque naquela época já estava iniciando o processo de industrialização, né, da Revolução Industrial nos Estados Unidos. Então, 1800 e pouco, já estava já bem encaminhada, eles precisavam proteger essa indústria, pessoal. Não basta só ter uma educação, ter uma formação de mão de obra, atrair, que eles tiveram uma política também de atrair estrangeiros muito, muito grande também para ter uma mão de obra maior, inclusive, e também ter um mercado, tipo, maior também, porque muitas pessoas compram mais, entendeu? Então, isso também vai implicar na guerra civil também, justamente essa demanda, o aumento da demanda, né? Que é precisa para ter um mercado consumidor. Mas isso é um tema posterior. Então, o sistema americano vai justamente justificar, né, essa segurança jurídica e o protecionismo da indústria nascente dos Estados Unidos, ou seja, o Estado, as instituições não só o Estado, mas as instituições também culturais, que a igreja, digamos assim, o calvinismo, são instituições culturais, né, religiosas, elas foram extremamente importantes para a formação industrial dos Estados Unidos e da identidade também cultural histórica daquela nação, pessoal. Aí, da formação histórica daquela população em si. Então, eu finalizo por aqui, entendeu? Sobre a industrialização, o início da indústria da manufatura dos Estados Unidos, lá após independência, porque tiveram uma segurança jurídica maior, um protecionismo, porque a própria Constituição dos Estados Unidos, ela permite, ela dá uma liberdade, assim, dá uma segurança jurídica e dá, assim, a propriedade privada, né? É importante, e essa igualdade, digamos assim, para maior em relação a uma monarquia, por exemplo, apesar de não ser tão igual assim, que isso é um tema posterior, né? A gente vai ver posteriormente, eu posso depois voltar a falar sobre isso, se for necessário, que a Constituição, ela era só para homens brancos, anglo-saxões, e era assim, então, tipo, não era tão igual assim, mas em relação ao que era historicamente, que tinha uma monarquia na maioria dos países nessa época, ela foi muito importante, sim. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega, né, o Vinícius, e ele vai falar um pouco para vocês sobre a guerra civil, né, como aconteceu essa situação, tudinho. Eu agradeço a oportunidade. Tá, Daniel, eu só vou te falando para ir passando os slides, beleza? Tá bom. Tá, bom dia, gente. Eu vou falar aqui um pouco mais, aprofundar mais, né? Na Guerra Civil Americana. Aqui, como o Daniel já destacou, e durante todo o percurso dos Estados Unidos, ocorreu muito esses opostos, né? Entre norte e sul, o norte bem industrializado, com uma política abolicionista, e o sul com escravos, com plantations, né? Então, eram bem opostos mesmo, já vinham se desgastando durante todo o percurso dos Estados Unidos. E pode passar aí, Daniel. E tá aí um pouco as causas que realmente fizeram essa guerra estourar, né? Como eu já falei, as grandes divergências culturais e ideológicas entre os Estados do Norte e do Sul. Outro ponto primordial foi a eleição de Abraham Lincoln, tá? Foi eleito pelo Estado do Norte, né? Maioria da votação, e ele era considerado um presidente de política abolicionista, né? Então, como os estados do Sul gostariam de manter os escravos ainda, isso aí foi praticamente uma ofensa, um presidente abolicionista ser eleito, eles consideraram uma grande ofensa na cultura e realmente foi ali a gota d'água, né, para eles. E aí, depois disso, decidiram separar, foram 7 estados, tá? Foi Alabama, Geórgia, Mississippi, Carolina do Sul, Louisiana e Texas.
decidiram se separar do resto do país e então formar, né, criar ali os Estados Confederados da América, totalmente independente do resto dos Estados Unidos. Pode passar, Daniel. Aí uma imagem da posse de Abraham Lincoln em 1861. A gente pode ver bastante apoio dos Estados do Norte. Pode passar, né? Vamos lá para os acontecimentos da guerra. Né? A guerra ali que teve, pode se definir os Estados Unidos como pré-guerra civil e pós-guerra civil, porque foi uma guerra de extremos marcos ali. E como considerado, né, o estopim da guerra foi a Batalha do Fort Sumter, tá? Que foi num forte, né, numa área do sul do país, né, nos Estados Unidos, porém que era comandado pelo Exército Federal, no caso, mais, né, do norte. Então, a milícia sulista, né, decidiu por tomar esse forte, né, já sem paciência nenhuma com o governo, decidiu tomar esse forte. De início tentaram com negociações pacíficas e o Estado do Norte não aceitou, Abraham Lincoln não aceitou, e aí partiram para violência, bombardeio. Não foi um confronto que não teve muitas baixas, mas como foi o primeiro grande ali, foi o considerado como estopim da guerra. Aí os sunistas, a milícia sunista conseguiu tomar esse forte, passou para o lado do sul. Abraham Lincoln convocou reforços e houve bastante, né, uma degladiação ali entre eles. E mais para frente, com mais reforços, no norte conseguiu tomar de volta esse forte. A proclamação de Abraham Lincoln libertando os escravos de todos os estados rebeldes. Todos os estados sunistas passaram a perder esses escravos, né, teoricamente, deveriam libertá-los, que gerou também muita revolta. Isso foi bom para o norte, porque os escravos, consequentemente, conseguiram fugir desses estados do sul, foram para o exército do norte, tá? Então reforçaram. Isso também fez com que outros países, como a Inglaterra, a França, acabaram que antes ajudavam o armamentos, o sul ficou fora total para não ficar na teoria de que eles também eram a favor da escravidão. Pode passar, Daniel. O auge da guerra foi a Batalha de Gettysburg, foi a batalha mais sangrenta de todo a Guerra de Secessão, né, que é a Guerra Civil Americana. Muitas mortes e mais uma vitória do Norte, tá? O Norte, apesar de ser um exército bem mais enfraquecido teoricamente, né, em tempos de paz o exército simplesmente tinha um número bem reduzido, enquanto os Estados Unidos tinham milícias, eram soldados bem treinados. E a Batalha de Gettysburg foi mais uma vitória do Norte, interrompeu um progresso dos confederados, né, rumo à dominação do Norte, e fez com que se endividassem muito, perderam muitos suprimentos, né? Como o Daniel também falou, a guerra é muito cara, envolve suprimentos, armamentos, e daí, com uma batalha dessa, a batalha mais sangrenta da guerra, já os sunistas perdendo, né? Aí também temos o cerco de Vicksburg. As tropas nortistas vencem mais uma batalha e assumem o controle do importante rio Mississippi, né, que era um rio ali quase que bem posicionado no país. Então, foi uma batalha que durou as tropas sunistas tentaram resistir durante mais de 40 dias. Porém, mais uma batalha que tiveram bastante morte, bastante perda de suprimentos, de armamentos, tá? E aí é considerado pelos historiadores essas duas batalhas vencidas pelo Norte como ali um fim, né? A decadência total dos sunistas, do Estado Confederado, já perdia muita economicamente, perdia muitos soldados e considerado por muitos historiadores já o fim dessa guerra encaminhando o total para a vitória do Norte. Pode passar, Daniel. A imagem das duas batalhas, a esquerda de Gettysburg e a direita do cerco de Vicksburg. Podem ver ali à direita o rio Mississippi, né? Batalha bem importante. Pode passar, Daniel.
Ao fim da guerra, a guerra, como já vinha se encaminhando, chegou ao fim com a rendição dos confederados, né? Seu principal general, que era Robert Edward Lee, tinha um retrospecto muito bom de vitórias em guerras, aceitou a rendição, tá? Chegou a rendição ali. Uma esperadinha ver se faz. Gente, desculpa aí pelo barulho na rua. Tranquilo. Tá passando? Infelizmente. Então, chegou a rendição ali dos confederados, no que o general Robert Edward Lee se rendeu, né? O Abraham Lincoln tentou restaurar o mais pacificamente possível eles ao resto do país, né? Aceitou, depois de acordos ali, negociações, foram reintegrados novamente ao país, né? Então, até porque o Abraham Lincoln não ia aceitar perder metade do seu território, do território do país, então revitalizou eles ali. E com o fim dessa guerra também ocorreu o assassinato de Abraham Lincoln por um extremista, por um fanático sulista, né? Abraham Lincoln foi assassinado em um teatro de Ford, enquanto assistia uma peça. Levou um tiro na cabeça e por um extremista sulista e chegou ao fim do seu mandato. Como, apesar dos ideologistas sulistas terem sido bem derrotados, né? Resquícios das suas ideologias ainda continuaram no país, né? Então, você pode ver depois a criação ali da Ku Klux Klan, né? Que é uma organização de extremo teor racista e a favor da escravidão, ainda seguiram pelo país, permanece até os dias de hoje com bastante teor, né, racista. Pode ver que principalmente nos estados do sul, né, que é ali Alabama, Mississippi e Geórgia, por exemplo, a guerra onde mais se houve a morte de americanos, tá? Foi cerca de 620 mil mortes, tá? Porque eram a maioria americanos guerreando entre americanos, então um processo ali extremamente tudo complicado, né? Muitas baixas, muita perda econômica. E mais os Estados Unidos teve potencial para se reerguer, como a gente vai ver agora. Pode passar. A industrialização pós-guerra, né? O processo de revitalização pós-guerra, como ficou conhecido como a reconstrução, né? O período posterior à guerra, em que os Estados Unidos buscou reerguer suas economias, já não mais com Abraham Lincoln no poder, né? E revitalizou o Estado do Sul, muito perda de dinheiro para reformar tudo isso, né? Mas a partir de agora o país poderia ser, né, bem menos dividido do que era antigamente, né, um país bem mais em sintonia. E leis, né, foram criadas diversas leis, inclusive a lei da abolição da escravidão, né? Mas ainda assim houve muito preconceito contra os escravos, era difícil a aceitação no mercado de trabalho na maioria das vezes, né, por parte dos estados do Sul. Ocorreu uma emancipação dos escravos ainda no sul, né? O mercado de trabalho ficou bem fechado para eles. Ano passado, né? Como características da reconstrução, um período ainda marcado por desconfiança grande por parte dos sionistas, mesmo após acordos. Robert Edward Nickel, como eu falei, foi um general, passou a ser governador, então não aceitava ainda todos as leis a favor dos escravos, né? Afro-americanos com mais de 18 anos podiam votar. Isso foi extremamente irritante para os sionistas, né? Não aceitaram isso de jeito nenhum, receberam mal essas aprovações de leis. E é isso, pode passar, Daniel. Revolução das máquinas, né? Com tudo isso, com os Estados Unidos se reerguendo, né? Se tornando a potência mundial que se tornou, né, depois da Guerra Civil, teve um crescimento ali industrial imenso. Melhoramentos mecânicos surgiram, aprimorando a colheita, aprimorando a ferrovia, as indústrias. As ferrovias foram de grande importância para essa época, né, que locomoviam ali os operários do norte a sul, leste a oeste do país com extrema facilidade, levavam produtos. Então, as ferrovias ali eu acabei destacando colheita no slide, mas as ferrovias e indústrias foram extremamente
importância, né, ali as ferrovias. Tarifas alfandegárias aprovadas pelo Congresso, como o Daniel tinha falado, já vem desde um tempo antes disso, então para produtos de fora, preço aumenta muito, né? Para que o mercado interno circule mais, para que os produtos vendam internamente, né? Criação de novas indústrias, como a Bethlehem Steel Corporation e a Carnegie Steel Corporation, foram duas indústrias de aço, né, de extrema importância para os bens de produção da época. Teve também, no sentido... John Rockefeller, que formou a Oil Company, né, que era uma indústria de petróleo. As informações de Thomas Edison, né, que também oriundo da boa educação americana. Thomas Edison inventou ali a bateria de carro elétrica, inventou a lâmpada incandescente, né, a caneta elétrica, todos esses produtos que colaboraram muito para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né, para se tornar uma potência mundial. E é isso, pode passar. A vida nas indústrias, apesar de todo o desenvolvimento, né, como sabemos, a vida nas indústrias era precária. Por aceitar uma mão de obra não tão qualificada, os salários eram baixíssimos, salário baixo, condições insalubres. Na época, ainda mulheres e crianças trabalhavam por mais de 10 horas por dia, então... basicamente, uma máquina se modernizou, aceitou uma mão de obra não tão qualificada, né, pela divisão do processo de produção, mas ainda assim, nesse período pós-guerra civil ali, recente, as situações de trabalho dos operários eram bem precárias. Pode passar, Daniel. Aqui, Isso. referências bibliográficas, professor. É isso. Finalizaram? Sim, professor. Muito bem. Daniel, tira a apresentação da tela. Você já tirou? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para os dois, para o Vinícius e para o Daniel? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu peço que coloque o nome no chat, tá? Vocês têm um delay para responder. Aí, então... deixa eu fazer uma pergunta para os dois, é a mesma pergunta que eu estou fazendo para todos os grupos. O que mais